Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov Instituto Trader Profissional. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações. E vamos falar aqui sobre, entre os melhores indicadores de day trade, eu estarei falando sobre o MACD e certos sinais que envolvem o MACD, usando ele de uma certa maneira. Então existem várias formas de você utilizar o MACD. Se inscreva também no Twitter, Telegram e Facebook. Lá eu passo sinais de segunda a sexta de acerto de grandes tendências, onde tende a não acertar o ponto de stop. E tem muita assertividade isso. Então vocês podem lá, eu vou mostrar no final da aula o que aconteceu ontem, etc. E o que acontece, pessoal? MACD, né? É esse indicador aqui, e ele, o cálculo dele básico é a média de 12 dias menos a média de 26 dias, é a linha MACD, que é essa linha azul. A linha de sinal é a média de 9 aritmética da linha MACD, então vai pegar a média da linha MACD, e o MACD histograma, ele é a linha MACD menos a linha de sinal. Então você vai ver que o histograma ele é menor, né? Tem um tamanho geralmente menor do que as linhas, tá? O que acontece, pessoal? Os sinais no MACD é o seguinte, que se ensinam nos livros de análise técnica e em muitos vídeos pela internet afora. Se o histograma ficou positivo acima da linha zero, então é para comprar. Mas tem muitas falhas, como a gente vê aqui. Se o histograma fica negativo, é para vender. Ou, né, quando a linha azul rompe para baixo a linha azul é a linha MACD, a linha de sinal é a linha cor de abóbora, tá? Aqui a linha de sinal, cor de abóbora, a linha MACD azul, histograma, tem várias cores aqui, né? Então você tem aqui a linha MACD composta por esses dois dados, a linha de sinal, né? Que é a subtração das duas aqui, e o histograma MACD ali embaixo. Então, se cruzar a linha azul, linha MACD, cruzou para baixo a linha de sinal, então é sinal de venda. Aqui deu certo, tá vendo? Mas tem muitas falhas. Aqui teve falha, tudo bem, caiu pouco também. Né? Aqui teve um sinal de venda. O que acontece com esses sinais aqui de cruzamento? E daí tem o sinal, né? Ó, quando rompe a linha MACD azul, ela rompe para cima da linha de sinal. Então, sinal de compra, só que congestionou, subiu bem depois. E tem vários sinais de falha. Eu estou aqui usando o Bitcoin, tá? A gente pode usar a Microsoft aqui, por exemplo. Qualquer ação tem a sua estatística e uma certa assertividade. Né? Por exemplo, cruzou de cima para baixo a linha amarela, o mercado fez a tendência de baixa, certo? Porém, então isso aí são alguns sinais. E outros sinais são sinais de divergência. Ou seja, quando o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, aí o MACD começa a fazer topos descendentes, aqui está topos ascendentes, aqui eu tenho topos descendentes. Só pegar aqui, aqui eu tenho topos ascendentes, aqui eu tenho topos descendentes. Então, beleza, vamos sair da operação aqui com base nessa divergência do histograma MACD. Que, né, aqui já estava com topo descendente e aqui estava com topo ascendente. Não aqui, né? Foi aqui que fez o próximo topo em relação a isso. Aliás, aqui, né? Então, houve depois a queda, etc. Então, sinal de divergência para você acertar topos e fundos. Então, o MACD ele tem a sua assertividade. Mas existe uma regra que eu utilizo, baseada na simplicidade, que corresponde a tirar a linha de sinal. E ao invés de analisar as divergências no histograma MACD,
eu vou usar as divergências da própria linha MACD com preço. Tá? Então, vou mostrar alguns exemplos de divergência e sinais de compra e venda. Tá? Então, por exemplo, eu não vou analisar cruzamento com a linha de sinal, então acabou a questão de cruzamento, esse sinal de cruzamento é irrelevante. E o sinal de entrada para comprar ou para vender é o histograma de MACD. Então, se o histograma de MACD ele ficou positivo, ficou acima da linha 0, então é um sinal de compra. Tá? Então, vou comprar aqui, por exemplo. E eu vou parar, né? Eu vou sair da operação quando tiver divergência com a linha MACD, que é a linha azul. Então, quando o preço fizer, por exemplo, um novo topo, mas a linha MACD está fazendo topos descendentes, seria uma técnica de saída operacional. E a entrada, quando acionar o histograma MACD. Claro que vai ter erros, vai ter falhas, tá? Mas é um sinal bom para day trade e para outros gráficos maiores também. Então, por exemplo, aqui o histograma ficou positivo, compra. Daí você tem que definir o stop, tem que testar para saber qual é o melhor stop. Se for stop muito grande, que quase não pega, vai ser um stop muito gigante, então o risco-retorno talvez não seja muito bom. Daí você vai ter que fazer testes com pontos de stop mais curtos, em específicas condições, em específicos sinais. Então é bem complexo você desenvolver um trade system complexo e efetivo e eficaz utilizando o MACD. Mas aqui, por exemplo, deu um sinal. Então aqui a gente tem o primeiro topo, segundo topo aqui, e daí eu vou analisar a divergência da linha azul, que é a linha do MACD aqui. A linha azul que eu vou analisar as divergências. Então fez o segundo topo. Aqui o terceiro topo fez topo também. Daí você vê que aqui houve um novo topo. Quando houve esse topo, a gente tem topos ascendentes, mas eu tenho topos descendentes no MACD. Em relação a esse topo aqui, eu tenho um topo descendente. Então a entrada foi aqui, certo? Aqui o stop poderia ser nesse fundo ou em outro lugar. Teria que fazer o manejo de risco. Saída foi aqui. Então você pegou essa tendência de alta aqui na ação da Microsoft. Isso aqui tende a funcionar no day trade para qualquer ação. Tá? Então você vê que ao invés de usar vários indicadores, eu estou utilizando um e até diminuir uma das ferramentas do próprio indicador, que é a linha de sinal, que é a média móvel de 9 da linha MACD, aritmética, né? Vamos ver aqui um sinal de short. Aqui deu um sinal de short razoável, né? Aqui a gente vê que o histograma MACD ele ficou negativo. Então aqui foi um sinal de venda para a gente. Eu vou aqui. Aqui foi um sinal de short para a gente. Tá? E a próxima regra de saída operacional é aguardar a divergência na linha do MACD. E o que aconteceu? A gente tem fundos descendentes, mas aqui eu tenho fundo no mesmo nível praticamente. Ele até chegou a fazer um fundo descendente, mas você vê que assim, é um sinal de divergência, porque quando eu tem vários sinais de divergência no meu curso, onde eu ensino a minha estratégia, que é uma estratégia comprovada, melhor do que esses sinais aqui. Por isso que eu não uso o MACD, eu uso a minha estratégia chamada Ultimate Eagle Signals. Mas a divergência, quando você tem fundos descendentes no preço e no indicador você tem fundo duplo, é uma divergência, por exemplo. Ou quando você tem falha de fundo mais alto do que o anterior, ou quando você tem um pivô de alta, fundos ascendentes mesmo. Isso não é uma divergência bem mais clara. Mas quando você tem um fundo mais baixo do que o anterior, mas é bem pequeno a inclinação, e quando no preço você tem uma inclinação mais significativa, você tem, consequentemente, uma divergência também.
né? Ou uma convergência fraca, ou uma convergência sem credibilidade. Então eu considero como um efeito provável da divergência, porque a convergência não tem a credibilidade que ela precisa ter. Se ela fizesse um fundão gigante, uma inclinação para baixo, igual a inclinação que os fundos fazem no preço, teríamos uma convergência mais plena de credibilidade. Então são vários detalhezinhos assim. E o que aconteceu depois da saída foi aqui, bombou para cima. Quando bombou para cima aqui, a linha MACD aqui, ó, no gap, ficou positiva, compra. Né? Daí eu vou aguardar a divergência. Então aqui está fazendo topos ascendentes aqui. Neste topo, já fez topo descendente aqui. Já fez linha para baixo, né, inclinada para baixo, enquanto no preço está com linha nos topos ascendente. Então, divergência, eu sairia por aqui. Ah, mas subiu mais. O mercado não é perfeito. Nenhuma estratégia é perfeita e acerta perfeitamente todo o mercado. Isso aqui, pessoal, se aplica a tudo, para criptomoedas, para Forex, etc. Então, entre indicadores e padrões de entrada e saída para day trade, o MACD nesta configuração, utilizando nessa simplicidade, ele tem bastante efetividade. Tá? Agora, eu uso configurações do MACD com outros números muito mais poderosos. Né? Só que é um pouco complicado explicar e mostrar os testes, etc. Se nós garimparmos aqui um pouco pode ser na Libra Britânica dólar, tá? Libra Britânica dólar. Você vai ver que acontece isso também. Mais dois exemplos, um de venda e um de alta. Aqui, por exemplo, um de alta. A linha MACD, lembrando, eu estou mostrando os exemplos que deu certo. Vai dar vários stops, vai ter vários stops. Então você teria que fazer testes, estudar, colocar novos padrões, adicionar novos padrões. Fazer testes com variáveis envolvendo padrões de candlesticks ou certas figuras técnicas e análise técnica para saber as entradas ideais, para você filtrar os melhores sinais, para você evitar esses erros e esses stops. Os stops vão comer o lucro que você teve, mesmo sendo uma grande tendência de alta. Então você tem que evitar stops. Hein? Por isso que eu falo, você não pode usar isso aqui que eu estou falando. Você vai ter que fazer vários testes para comprovar o melhor setup utilizando certas variáveis. Então isso tem que ser testado. Mas este padrão que eu estou explicando aqui, ele tem uma certa assertividade, que serve como base para criarmos uma estratégia de trading, para day trade, swing trade, para qualquer coisa, né? Que vamos intentar operar, mercados que vamos intentar operar, etc. Então, por exemplo, aqui a linha MACD, o histograma MACD ficou positivo. Compra aqui, o stop poderia ser nesse fundo, ou um fundo mais abaixo, etc. Então, eu vou aguardar, conforme vai fazendo topos e fundos ascendentes, eu vou aguardar a divergência. Então, veja aqui, fez esse topo aqui, não deu divergência. A linha MACD continuou fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui, por exemplo, não sei se tocou, não, quase tocou no fundo anterior aqui. Fez um topão, continuou fazendo convergência. Fez um topo aqui também fez um topo. Aqui fez um topo, e aqui fez mais um topo. E, quer dizer, até agora só deu convergência. Então, desse ponto aqui, que nós entramos, eu fiquei posicionado até esse ponto aqui. E daí o que acontece? Chegou a fazer um novo topo aqui. Congestionou e chegou a fazer um novo topo. Só que esse topo, desse topo até esse aqui, eu tenho uma inclinação para cima. E do mesmo ponto, só que do MACD, da linha MACD, desse ponto até esse topo, eu tenho uma linha inclinada para baixo, uma divergência. E isso é um tipo de divergência. Para mim, a estratégia que analisa divergência e convergência, na realidade não considero essa regra como divergência em muitas ocasiões. Tanto que o preço subiu um pouco mais ali. Então não sairia aqui.
eu sairia talvez aqui pelo meu método, minha estratégia, se ele acertasse. Mas eu estou ensinando um tipo de regra de divergência, existem várias, usando essas comparação da inclinação das linhas, tomando como base os topos que vão se formando no preço. Eu comparo a mesma região vertical entre esses topos, entre o MACD, a linha MACD e o preço. Se a linha estiver inclinada ao contrário, né, com relação ao preço, é uma divergência. Então, quer dizer, a gente surfou daqui, a gente surfou até aqui. Tá? Daí você tem um exemplo de tendência de alta. Tá? Vamos pegar aqui mais um exemplo de tendência de baixa agora. Não sei se eu vou achar aqui na Libra Britânica. A gente tem uma tendência de baixa razoável, né? Aqui, uma tendência de baixa. Por exemplo, aqui a linha, aqui já teve uma falha. Ó. Ficou vermelha, teve uma queda pequena, não fez tendência gigante. E nem deu a divergência para a gente sair aqui. Então aqui estopou. Então tá vendo? Deu erro. Aqui deu sinal de compra. Daí subiu um pouco, tal. Nesse topo deu a divergência, ó, né? Aí o preço desabou de novo. Aqui eu tenho um sinal de venda. Daí a venda foi nesse Marubozu aqui. E eu vou aqui então buscar surfar na tendência de baixa enquanto fizer convergência aqui na linha MACD. Então fez esse fundo, fez fundo também. Fez esse fundo, fez fundo também. Agora nesse fundo não fez. Né? Então eu tenho deste fundo até esse fundo aqui, a linha está inclinada para baixo. O que acontece? Embora aqui esteja inclinado para baixo, eu não consigo traçar a reta, a linha entre os fundos até esse ponto. Mas eu tenho um fundo claramente aqui que é mais alto do que o anterior. Enquanto no preço eu tenho um fundo mais baixo. Também é um sinal de divergência. Então a saída seria aqui. E saindo naquele ponto, congestionou, caiu mais também, né? Mas não foi perfeito a estratégia, não saiu até o fim da tendência, porque o mercado é um caos, nada é perfeito, tá? Então, pessoal, no Twitter, Telegram e Facebook eu passo sinais de day trade mais com o objetivo de comprovar a estratégia, porque no day trade, nos 5 minutos, você acerta os movimentos do mercado, você acerta em qualquer outro gráfico, porque são os gráficos mais difíceis. Os gráficos maiores são mais fáceis e os gráficos menores são mais difíceis. Então, se você acerta no day trade, você realmente prova que uma metodologia tende a funcionar graficamente para tudo que é maior do que os 5 minutos. Os 5 minutos, 1 minuto é muito difícil. Então, lá no Twitter, eu passo sinais, né? Hoje eu passei sinal de short para o mini dólar, que iria vender, para operar vendido no mini dólar. Então, assim, abaixo dessa resistência, o preço tenderia a cair. Não caiu, bombou, está acima e pode ser que eu erre hoje. Então, haverá erros, mas ontem teve um acerto. Você tem aqui o link na descrição, você pode ver aqui o histórico, né, do NZD-USD, da qual foi acertado uma grande tendência de alta após 2 stops. Então houve 2 stops, mas depois teve uma tendência de alta. Então vejo que tem o post antes e depois, então antes foi avisado, iria bombar, né? Teve os 2 stopzinhos aqui. Mas finalizou o dia com a tendência de alta. Eu até terminei o post mais cedo, porque não dá para eu ficar o dia inteiro para passar. Então essa tendência de alta aqui, ela ocorreu, né? Então acima do suporte, stop abaixo dele, né? Então o trend follower conseguiria com essas coordenadas surfar uma boa parte dessa tendência e recuperar esses 2 stops. Só que essa tendência foi muito maior. Só que ela continuou de ontem para hoje. Então eu reportei, pessoal, ontem essa parte da tendência que fez continuou, não ficou abaixo do suporte, enquanto ficou acima do suporte, tenderia a formar uma grande tendência de alta,
E o trend follower poderia, né, surfar nessa tendência de alta, etc. Até hoje aí que fez essa tendência de alta. Então você vê que com essa coordenada, porque não dá para eu passar a estratégia completa, entrada, saída, cancelamento de operação, etc. Mas com essa coordenada de acerto de tendências, muita gente pode ganhar dinheiro de graça seguindo esses sinais e ainda prova que o método funciona e é ao vivo. Então por que eu faço esse projeto? Para desbancar, desmascarar e arruinar os charlatões, que é 99% da maioria dos que vendem cursos, vendem sinais, etc. São pessoas muito ruins, são estelionatários, literalmente, e não provam que são bons, não provam que conseguem acertar. Então, eu tenho 5 tentativas por semana, entre milhares, centenas de criptoativos, ativos, derivativos, etc. Eu tenho que escolher 5 são 5 tentativas, uma por dia, e a minha estatística está aqui, ó, ao vivo, está tudo gravado, né? Tem os posts antes e depois, então essa semana a gente começou com um acerto, provavelmente eu vou errar hoje. Semana passada, 3 acertos de grandes tendências. Ou seja, 5 tentativas para milhares, centenas de oportunidades, eu tenho que escolher um por dia e acertar. Né? Estou acertando 3, 5 por semana, 4, etc. Né? Então aqui foi 3 acertados também. E outra, não se trata de um único mercado. É acerto no Bitcoin, é acerto na Bolsa de Valores, é acerto no Forex, é acerto no mini dólar, provando que o método funciona em qualquer mercado. E é muito mais difícil ter essa assertividade com esse número reduzido de tentativas versus o número de ativos que existem no mercado para eu passar dicas para as pessoas. São vários mercados que eu estou passando. Então é um método comprovado. Se você faz o curso comigo, se você faz o meu treinamento, eu sou o seu tutor, eu vou ensinar você um método que realmente funciona. E 99,9% da maioria dos vendedores de cursos que ensinam a análise técnica, principalmente o pessoal de opções binárias, são estelionatários ou são incompetentes. E eles vendem, fazem marketing dizendo que você vai, né, que eles são bons e que o método deles vai fazer você ficar rico rápido, o que é fácil operar, etc. Não é muito difícil. Aqui o aviso, ó. Pause o vídeo e veja esse aviso aqui. Certo? Então, segue esse desafio aí para a maioria dos analistas. Faça isso aí. Acerte ao vivo. Antes avise e acerte uma grande tendência sem acertar o stop. Só isso. Vai ver que a maioria não é louco de fazer isso porque ele sabe que não conseguirá fazer isso. E a maioria são incompetentes, infelizmente. E muitos são charlatões, né? Enganam as pessoas. Então, eu faço esse projeto aqui para realmente mostrar para vocês que aqui é uma escola séria, são 16 anos de mercado, etc. Então é isso, pessoal, né? Espero que tenham gostado aqui da videoaula sobre o MACD. Sinal muito interessante. Espero que tenham gostado. Compartilhem para ajudar as pessoas aí também a aprenderem esse segredo, para desenvolverem setup. Tem que desenvolver o setup, não é só pegar o que eu falei e sair operando, tem muita coisa para trabalhar, para comprovar e melhorar aquilo, tem que melhorar. O que eu apresentei para você, tem um desafio para que você melhore. Você tem que melhorar e pode levar de 5 a 10 anos. George Soros levou 5 anos, eu levei 8 anos para provar uma metodologia. A minha metodologia é a Ultimate Eagle Signals, uso o ADX, o Directional Movement Index, que do meu ponto de vista é muito melhor do que o ADX para os padrões, para o método que eu utilizo, tá? Então é isso, pessoal, vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Quem quer fazer o meu curso, treinamento, entrar para o grupo de sinais, links na descrição. Obrigado